Agora, a grande verdade. Um novo espaço no jornalismo, sem lado, sem partido. O único compromisso é com a verdade. No ar, a grande verdade. Tudo o que você vai ouvir a partir de agora não representa necessariamente o pensamento desta emissora. Os produtores do programa a seguir são responsáveis pelas opiniões emitidas. Senhoras e senhores, estamos de volta para mais uma edição de A Grande Verdade, o seu programa de informação, análise e opinião aqui da Energia 97, de segunda a sexta, 4h30 da tarde, ao vivo, direto aqui da Avenida Paulista, para todo mundo que tá ligado aí na Rádio 97, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Hoje temos aqui muita coisa para falar a respeito, é claro, das eleições municipais. Vamos fazer aquela análise bacana e parruda, porque estão aqui eles, os monstros da informação. Cláudio Tonholi, boa tarde. O pai tá on. Aqui também o Paulo Tadeu. Fala aí, Tadeu. Boa tarde, ouvintes energéticos dessa rádio maravilhosa. Direto de Brasília, o consultor em marketing político, Marcelo Vitorino. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, boa tarde aí à mesa, boa tarde a todos os ouvintes. A grande verdade. Eleições municipais 2020. O fato é que enquanto nos Estados Unidos, né, Tony, a contagem manual dos votos ainda não terminou, aqui no Brasil, em poucas horas, a gente já sabia o resultado do país inteiro. Mesmo com o episódio do ataque hacker. Teve um ataque hacker? Teve ataque hacker. Como é que foi isso aí? O Barroso parece que falou alguma coisa. Ele falou que tentaram desligar o sistema geral do TSE e não conseguiram. O ataque foi neutralizado. Foi. Ele admitiu que houve essa tentativa ontem à noite. Não afetou o sistema de contabilização de votos e nem o sistema das urnas eletrônicas. Bom, os resultados, acho que está todo mundo já devidamente informado, nós vamos partir para análise de tudo que aconteceu no dia de ontem, no Brasil inteiro. Vamos começar, obviamente, por São Paulo, capital. Primeira pergunta que eu quero fazer para a mesa, para todo mundo comentar aqui, sobre as pesquisas. O que vocês acham? As pesquisas mais erraram, mais acertaram? Falando de São Paulo, capital, primeiro. Não, eu acho que na capital as pesquisas acertaram na bucha. Foi exatamente o que Datafolha e Ibope falaram. Lógico que pesquisa é o dia, né? Acho que de sábado para domingo, me parece que alguns eleitores do Russomano, pelo que os números indicam, se dissiparam aí entre outros candidatos. E o Boulos acabou concentrando um pouquinho mais do que estava previsto no dia anterior. Acabou sendo o grande beneficiado aí de última hora nas pesquisas. Então, peraí, fazendo o papel do provocador aqui com vocês. Então, o que você está dizendo aí é que quem ia votar no Russomano migrou para o Boulos. Não, uma pequena parte. Eu acho que os votos do Russomano se dissiparam aí por vários outros candidatos. Porque o Russomano desidratou de vez, né? E eu acho que boa parte dos votos dele, na verdade, foram pro Mamãe Falei, pro Arthur Duval. Na última pesquisa Ibope e Datafolha, o Boulos estava em torno de 13%. Isso, exato. Ele chegou a 20%. E ontem ele terminou com 20%. Exatamente. É uma diferença grande, não é, Marcelo? Eu acredito que essa questão de pesquisa eleitoral vai ter que ser rediscutida em algum momento. Porque a gente não tem um instrumento que controle a credibilidade das pesquisas. Então, é uma diferença muito grande você colocar o Boulos fora do segundo turno, em algumas pesquisas ele aparecer lá no primeiro. Eu não acredito numa migração tão grande de votos do sábado para o domingo, como já aconteceu no Rio de Janeiro em 2016, com o Witzel, que não apareceu nas pesquisas, na sexta-feira no primeiro turno. No sábado, aí os institutos corrigiram e colocaram ele no segundo turno. Tudo bem, eu sei que é difícil a pessoa lembrar do nome Witzel, principalmente naquela época, mas é uma diferença muito grande. Tem outras regiões do país que também teve isso. Então, a gente tem que começar a discutir até que ponto é positivo a gente ter pesquisa eleitoral e o quanto essas pesquisas estimulam o eleitor a definir o seu voto. Isso também eu acho importante, porque o eleitor brasileiro ele tem uma característica de não gostar de perder nem no par ou ímpar. Então, se tem uma pesquisa que coloca alguém na frente, mesmo sem essa pessoa estar, o eleitor vai lá e vota nessa pessoa. Então, você está querendo dizer aí que você acha que as pesquisas elas acabam influenciando o eleitorado e na sua opinião, elas deveriam ser usadas só internamente pelas campanhas, é isso? Correto. Você acha que o eleitor não tem o direito de saber? Eu sou eleitor, eu quero saber se o meu candidato está bem, está em primeiro, segundo, terceiro. Eu não tenho esse direito? Esse não é um país livre, Marcelo?
Esse daqui é um país livre, mas a gente não precisa colocar a pesquisa como um direito do eleitor. Por exemplo, enquete na internet. Enquete na internet é proibida a partir do primeiro dia do período eleitoral. E ninguém reclamou. Por que não pode ter enquete na internet e pode ter pesquisa? Qual que é a diferença? A diferença é que a enquete você não tem como validar a credibilidade daqueles votos. E aí você tem receio que isso manipule a opinião do eleitor. Muito bem. Bom, se a gente tem pesquisa... Mas isso é verdade, não é? Se a gente tem pesquisa que está dando resultado muito diferente, o que diferencia ela da enquete? De qualquer forma, os próprios candidatos utilizam, né, as pesquisas. Você viu que na reta final, os próprios candidatos aqui a prefeito estavam tentando o voto útil. O que era o voto útil nesse caso? Eles estavam se baseando nas pesquisas para falar o seguinte: olha, teu candidato aí não está com nada, ele não vai chegar ele não vai chegar no segundo turno. Em vez de você votar nele, vota em mim. Certo, Marcelo? Não, você chegou no ponto principal, Paulo. As pesquisas estão sendo usadas como instrumento de marketing e não de informação. Sempre foi assim, não é? Mas eu defendo, mas de qualquer forma, eu defendo a divulgação das pesquisas. Bom, eu falo sempre a frase do ex-ministro Roberto Campos: pesquisa eleitoral é igual biquíni, mostra tudo menos o essencial. Mas a literatura contra as pesquisas, há um livro chamado A Ilusão das Estatísticas. Aprendi esse livro no doutorado, lá num curso que eu fiz na Politécnica, A Ilusão das Estatísticas. E, basicamente, quem critica as estatísticas usa o conto dos 7 cegos. Você pega 7 cegos e distribui os 7 cegos por um elefante. Aí você pega o cego que está no rabo do elefante e pergunta para ele como é que é o elefante. Ele fala: olha, o elefante é uma coisa comprida, fininha, uma bolinha na ponta. Aí o cego que vai na tromba fala: olha, o elefante começa grosso e fica muito fino na ponta. E por aí vai. É a crítica que se faz às estatísticas. De qualquer forma, eu sugiro o livro A Ilusão das Estatísticas. Porque os institutos... Eu posso complementar, Aldrin? Pode. Olha, essa questão aí de estatística, até complementando o colega, vamos fazer um apanhado aqui rápido. 30% dos acidentes nas estradas são causados pelo consumo de bebida alcoólica. Isso é uma estatística. Se eu olhar só para esse número e tiver alguém mal intencionado, ele vai falar o seguinte: vamos proibir as pessoas de tomarem água, porque 70% dos acidentes foram causados por quem não bebeu bebida alcoólica. Isso é uma meia-verdade, é isso? É uma manipulação da estatística. É uma meia-verdade. É uma manipulação da estatística. Você vira e fala: não, 70% não bebeu bebida alcoólica, logo vamos proibir água. Então, quem está mal intencionado pode pegar um recorte do dado que ele quiser. Ele vai pegar numa pesquisa, ele vai falar: olha, o candidato A está na frente do candidato B. E não vai citar que é num bairro. Ele vai falar que é na cidade, entendeu? Ele vai pegar a margem de erro nas pesquisas, que chega a 5%, aí ele bota o candidato A 5 a mais, o B 5 a menos. Você está criando uma distopia, uma divergência da realidade. O problema é que quando isso vai a público, o eleitor não tem a maturidade de entender que aquela pesquisa pode sim ter sido montada só para manipular a opinião dele. Isso aconteceu muito em 2018, né? Com os candidatos que não decolavam. Um monte de candidato que não decolava no primeiro turno. Foi tudo: não, vamos votar no Bolsonaro, senão o PT vai ganhar. Foi mais ou menos isso que rolou. Foi a debandada. Agora, o que os institutos de pesquisa, Datafolha e Ibope, costumam dizer é que o eleitor brasileiro, deixa para a última hora mesmo, que é no último dia que ele vai lá e decide. Isso não é um dado que justifique essa mudança de alguns números? Aliás, assim, de novo, repetindo a pergunta inicial, se você for analisar a pesquisa Datafolha e Ibope aqui de São Paulo, tirando o Boulos, a curva do Russomano já era descendente, já estava meio que na cara que ele ia chegar em quarto. Ele ia cair mais, exatamente. Nós falamos isso aqui, inclusive. Exatamente. O número do Boulos que pula de 13, 14 para 20 é o que mais surpreende, vamos dizer assim. E aí você vê que, o Mamãe Falei, o Arthur Duval, que teve uma subida muito forte, né?
Né? Então, essa justificativa que os institutos costumam dar, Marcelo, você acha que não explica? O eleitor deixa para a última hora, para escolher na última hora? Aí depende do pleito. Para vereador, eles costumam deixar para os últimos 10 dias. Para prefeito, 30% decide na última semana, mais ou menos. O resto já vem com o conteúdo pronto. Aí você tem aqueles que têm certeza que vão votar, aqueles que podem mudar de voto. Geralmente está entre 20% e 30%. Mas então a gente não pode considerar uma mudança tão drástica nessa questão de decidir em cima da hora. Isso daí é conversa para passar o pano. O problema da estatística, Aldrin, é que você pega um sistema aberto. O que é o sistema aberto? A população, e você tenta fazer de um sistema aberto um sistema fechado. Você faz uma biópsia e diz que a biópsia está falando a parte pelo todo, né? Metonímia sinédoque. É a mesma coisa que você virou moda pessoas de classe alta fazerem exames genéticos para ver quais doenças podem ter. Tá certo isso? Não. Por quê? Pode mostrar o que você pode vir a ter geneticamente, mas não necessariamente vai ter, porque o ser humano é um sistema aberto. Corpo humano não é computador e gene não é chip. E a população não é um sistema fechado. Ao fazer a pesquisa, você faz uma biópsia e projeta uma biópsia como se fosse a grande verdade. Eis porque se erra tanto. E tem mais um detalhe, né, Tonho? Olha, ontem teve nesta eleição nós tivemos um elemento diferente das outras eleições, Sim. que foi a pandemia. Então muita gente não foi votar, o índice de abstenção foi o maior das últimas eleições. 30% em São Paulo? Exatamente. Então, assim, muita gente não foi votar. E vai saber dentro dessa população se a gente não tinha uma população... eu não vi os números dessa abstenção, mas provavelmente pessoas mais velhas não foram votar. A abstenção ganhou do Rio. A abstenção no Rio foi de 1,5 milhão de pessoas e o Eduardo Paes conquistou 970 mil votos. Vamos falar de candidato... A abstenção em São Paulo, 2,6 milhões de pessoas. É muita gente, muita gente. Mas é o que o Paulo Tadeu falou, tem que se levar em conta o fator pandemia, muita gente com medo de enfrentar fila, de encontrar aglomeração nas zonas eleitorais, é normal. Era algo que já se esperava para esse ano. Enfim, senhores... E tem segundo turno no meio da pandemia, né? No meio da possível segunda onda, né? Então, isso é um detalhe que daqui a pouco a gente até pode falar. Eu quero até falar sobre isso na hora de comentar essa disputa Boulos e... Vamos falar dessa disputa. Bruno Covas, o que ele acertou, o que ele errou na campanha, quais são as propostas dele, Boulos também. Vocês viram ontem, assim que acabou a apuração, ambos vieram para as emissoras de TV e fizeram seus discursos de vitória, vamos dizer assim, né? O que vocês conseguem já retirar, concluir desse primeiro pronunciamento, já com o segundo turno definido entre Bruno Covas e Guilherme Boulos? Bruno Covas, primeira coisa que me chama a atenção, quebrou ao meio o índice de rejeição. Tava com 30%, foi para tipo 14%. Por quê? Por causa da genial campanha dele, em que ele aparece como um mártir que venceu a doença e como mártir que sobreviveu à doença, recuperará o São Paulo da pandemia. Segunda coisa, já a bipolarização proposta por Bruno Covas, falando que a esperança venceu o extremismo. Já começou a bipolarizar. Já marcando o Boulos como representante do extremismo. Né? O radical é o Boulos. Eu acho que em termos de estratégia, eu creio que seja a melhor estratégia nesse momento. Talvez o Marcelo Vitorino discorde de mim. Mas nesse momento, eu, se fosse estrategista do Covas, partiria para a mesma linha de pensamento. De qualquer forma, eu creio que o Boulos seja o grande vencedor desta eleição pelos resultados que ele apresentou, mostrando que existe uma nova liderança de esquerda e não fique só na questão do PT e de Lula. Eu não sei se dá para chamar o Boulos do grande vencedor, mas que os grandes perdedores aqui em São Paulo foram Bolsonaro e Lula, isso está evidente, né? Sim. O candidato do Bolsonaro morreu... O único estado em que o segundo turno vai ser feito por negacionistas do bolsonarismo. Pois é.
o representante do voto bolsonarista naufragou, terminou em 4º lugar. E o do Lula também. O Martato perdeu pro... O PT perdeu pro Arthur Mamãe Falei. Isso tem que ser notado. Fala aí, Marcelo. Primeiro, eu só queria falar de uma questão do Boulos, que logo nos primeiros programas que eu comecei a participar, veio essa história do Russomano e eu falei que o Boulos ia passar o Russomano. Não sei se vocês lembram disso. É verdade. Porque é uma tendência. São Paulo, ele tem uma tendência de polarização entre esquerda e gente que fala que não é de esquerda. Porque assim, o PSDB é um partido social-democrata. Não quer dizer, logo, ele é mais esquerda do que direita. Centro-esquerda. E aí você... ele é mais, vamos dizer assim, ele é mais social e o PSOL seria mais humanista ainda, seria mais progressista do que o PSDB. Mas falar que o PSDB não é esquerda é um pouco demais, né? Então, São Paulo tem essa dicotomia entre um candidato da esquerda, propriamente dito, e um outro que diz que não é esquerda, que não quer dizer que seja direita. Também é importante. Nesse caso aqui, nós temos um cenário que ele é equivalente. Você tem 2 candidatos que têm rejeições parecidas, que suas rejeições nem são das suas próprias pessoas físicas e são mais dos partidos dos quais eles pertencem. Então, como é que você busca o eleitor? Se eu estivesse em um dos lados, eu não iria para esse negócio de colocar o outro como vilão, porque a rejeição do outro também não é tão grande assim para olhar para mim. Nenhum dos 2 lados tem uma rejeição gigantesca a ponto de você falar que você é o anti-ele e a rejeição migrar para você. Então, eu acho arriscado do ponto de vista de estratégia de comunicação. Eu entendo o que está sendo feito, mas eu acho que corre o risco, por exemplo, do Boulos surfar numa onda de um cara que é o diferentão. Ele fala, cara, eu não entro nessa pilha de A com B, não. Eu sou o cara que pensa para frente. Isso aí tá errado, isso é a velha política. Ele vai se colocar como novo, é isso? Eu queria lembrar que nas eleições a governador, o Dória perdeu na capital paulista para o Márcio França uma diferença de 3 milhões de votos, porque ele, Dória, se aliou ao Bolsonaro. Um amigo conversou com o Chico Malfitani, que é o coordenador da campanha do Boulos, e a ideia do Boulos daqui para frente, segundo o Chico Malfitani, é puxar o Bruno Covas para o lado do Dória e tentar trazê-lo para a ideia de um antigo aliado do Bolsonaro e, de alguma forma, dizer que o Covas é a direita rediviva. Então, por sua vez, o Boulos tende a radicalizar. Se o Covas já chamou ele ontem de a esperança contra o extremismo, Boulos, por sua vez, tende a colocar o Bruno Covas como na ponta da direita, porque a gente sabe que o paulistano tem um viés esquerdoso. Tem, e muito. Tem. O o paulistano, ele gosta de se sentir esquerdoso, mas ele tem práticas conservadoras. Sim. É um negócio meio curioso. Vamos dizer que o paulistano gosta de usar crocs. Mas, assim, uma coisa que ficou explícita foi essa rejeição a esses 2 ícones da política nacional, Bolsonaro e Lula. Não tem vez aqui em São Paulo. Tá evidente isso. Eu quero ver agora o que vai acontecer. Eu fico assim, querendo ser aquela mosquinha que vai frequentar os lares dos eleitores bolsonaristas, os bolsonaristas mais radicais. Vão votar em quem agora, Para saber que lado que eles vão. Porque, por um lado, eles vão ter o Bruno Covas, o candidato do Dória. Exato, foi o vice do Dória. E do outro lado? E do outro lado eles têm um cara que é ligadíssimo à esquerda. Né? Nossa bandeira jamais será vermelha, né? Então tem aquele medo, assim, né? Dessa cara que o Boulos tem. Então eu acho que realmente deve ser aquilo mais ou menos que eu passei quando eu tive que ir na urna para votar entre Haddad e Bolsonaro. Os bolsonaristas aqui em São Paulo estão desesperados. Eles vão sofrer um pouco, vão passar pelo que eu passei recentemente. Vocês acham que o Boulos é o candidato da periferia? Eu acho.
Mas ele só... Onde ele teve mais voto foi... Campo Limpo, Não. Parelheiros. Não, onde ele teve... O Boulos, Guilherme Boulos. O Boulos. Esse é o Covas. O Boulos teve mais votos na Bela Vista, Pinheiros e Vila Madalena. Sim, tá certo, tradicionais redutos. A periferia votou no Bruno Covas. Cara, é porque o Boulos não é esquerda. O Boulos usa iPhone. Ele gosta de tomar Coca-Cola. O Boulos é um hipster. Não confunda ele com realmente alguém da esquerda. Alguém que tem um discurso progressista, de raiz. Ele é um hipster, aquele cara que anda com a camisa do Che Guevara, mas não estudou, assim, de fato, o que seria uma revolução em Cuba, entendeu? Márcio França não se pronunciou. O Celso Russomano já. Celso Russomano, eu acho que tinha que desistir agora, né, gente? Já tentou 3 vezes, né? Tem programa. Gastou uma grana de novo. Ele é a desidratação em pessoa, né? Não tem mais o que Eu acho. tentar, né? Fala aí, Marcelo. Parece que tem franquia aí, não é? Tem franquia que dá pra investir, sei lá, montar uma rede de carrinho de cachorro-quente. Pois é, cara. Tem outras coisas aí pra fazer, O velho. Márcio França foi roubado pelo Boulos, né? Aliás, o Dória chama o Márcio França de Márcio Cuba. Isso daí, eu não sei se vocês sabem, mas tinha uma frase de um tucano antigo que ele falava que o PSDB não ficou com raiva porque o Lula levou os pobres, ficou com raiva porque o Lula levou os banqueiros. É mais ou menos isso com o Márcio França e o Boulos. E o Arthur Duval? Terminou bem essa campanha, não? O que vocês acham? Eu acho que ele marcou o nome dele aqui na capital paulista. Passou à frente do PT. Tudo bem que o Exato, PT é um partido em frangalhos, né? Partido que está se desmanchando. Mas o Arthur Duval, Mas quem com tava quase 10% de votos. Exato, para quem estava começando a campanha com 1%, não passava, raramente chegava a 2% nas pesquisas, chegar a 10%, né? Ele fez uma bobagem na campanha, né, Paulo Tadeu? Aquele negócio ele escolheu um alvo ruim demais, né? Sim. Ele escolheu o padre Júlio Lancelotti para apontar o dedo e falar: eu vou apontar esse cara, eu vou apresentar um dossiê, vocês vão ver quem é o padre Júlio Lancelotti. Gerou até um telefonema do Papa pro padre Júlio Lancelotti e cobranças semanais do Paulo Tadeu na Grande Verdade. Não apresentou dossiê nenhum, ficou por isso mesmo. Exato. Promoveu o padre. Uma coisa boba essa, um erro estratégico, né, Marcelo? Olha, eu acho que realmente ele mirou errado, porque assim, quem quer se eleger não pode comprar briga com todo mundo. É que tem uma maluquice que criam, que assim, a Igreja Católica e outras entidades que também são assistencialistas, elas precisam da desgraça para sobreviver. Isso é uma ideia que alguns partidos e pessoas que muito ligadas ao liberalismo alimentam. Olha, só tem assistencialismo porque é para sustentar as entidades. Foi por isso que ele mirou, entendeu? O MBL prega isso, prega o fim do assistencialismo. Por isso que ele escolheu esse alvo e escolheu equivocadamente, dado que o paulistano é, de fato, meio esquerda. Bom, Gilmar Tato, enfim, não aconteceu nada. Derreteu ao contrário do PT Carioca. O PT Carioca está em polvorosa com a Benedita da Silva tendo obtido 14% dos votos. A esquerda carioca se desmilinguiu em 4. Por exemplo, a candidata do PDT, delegada Patrícia, tirou a rosa, que é o símbolo do trabalhismo. Marta Rocha. A Marta Rocha tirou o símbolo da rosa e botou outra coisa no lugar. Quer dizer, o que você pode esperar de um estado em que a esquerda se fraturou em 4? A grande vitória do PT. O PT está em festa no Rio de Janeiro hoje, ao contrário do PT de São Paulo de Gilmar Tato, que está em luto. Foi feio na disputa à prefeitura, mas, se a gente for ver, parece que a maior bancada na Câmara, no fórum, na Câmara Municipal, é do PT. É do PT. E o vereador mais votado É o Suplicy. é o Suplicy do PT. Então, o paulistano parece que vê o PT com bons olhos para cargos legislativos. Seria isso, Marcelo? Eu tenho dúvidas até se o PT tem projeto para executivo. Porque, assim, em 2018, se ele quisesse vencer, ele não teria lançado o Haddad. Então, o que me pareceu em 2018? Cara, vamos segurar o maior número de deputados possíveis. Lança alguém aí porque tem que ser. Senão não teria sido o Haddad. Ele teria corrido atrás do Ciro Gomes, ter feito uma parceria. Para vencer não era o Haddad. E o último candidato petista a vencer em São Paulo foi o Haddad.
numa campanha faraônica, que só decolou há 3 semanas da eleição, quando o PT injetou um caminhão de dinheiro e o Lula na campanha. Então, assim, não foi uma coisinha fácil, não. Aquele foi o último candidato do PT. A eleição do PT em São Paulo, a de executivo, só vai se você anabolizar. No amor não vai, não. Pode esquecer. Olha, para mim, a época, né? O que ficou da campanha do PT nesse ano foi a participação do Gilmar Tato no debate da TV Cultura, em que o Celso Russomano tentou dar uma sinuca nele ali, fez uma pergunta sobre perder o Lula, o apoio do Lula. Vamos ver a resposta que o Tato deu para o Celso Russomano, que ele deve estar vendo estrela até hoje. Tato, o PT perdeu a Marina Silva para o Partido Verde, perdeu a Marta Suplicy para o Bruno Dória, perdeu a Erundina para os socialistas. Você não tem medo de perder o Lula para o Boulos, não? Ele está atrás do Lula. Ele está querendo te tirar do páreo. Ô Celso Russomano, me parece que quem é campeão de perder eleição na cidade de São Paulo é você, meu irmão. Você se toca, meu filho. Você perde todas. Teve uma, inclusive, que você saiu com 42%. Vergonha. Você perdeu pro Haddad. O perdedor aqui é você. Você só ganha para deputado federal porque você faz aquelas demagogia lá dentro no seu programa, na televisão, defesa do consumidor, que humilha o consumidor, humilha o pobre, humilha o povo na cidade de São Paulo. E você erra todas. E agora você errou achando que o Bolsonaro ia te eleger aqui na cidade de São Paulo. Você está numa fria danada, rapaz. Celso, muito me espanta essa sua pergunta para mim. A moça que está traduzindo em libras ali, ela abriu a mão direita assim, espalmou a mão direita e a mão esquerda ela fechou assim e juntou as duas. Que feio, que feio. Leandro, tem aquele outro do Bruno Covas com a Joyce? Esse foi outro momento do debate da TV Cultura. A Joyce cantando. Vou insistir aqui no tema do IPTU, que foi o tema que levou o prefeito a pedir a retirada do meu direito de resposta por causa de uma musiquinha que era assim, ó. Para de aumentar o IPTU. Ei, prefeito, vai tomar vergonha. Aí ele não gostou e pediu para tirar. Eu queria lamentar o nível do debate aqui hoje, em que muitos candidatos estão muito mais preocupados com a lacração, com as curtidas no Instagram, no YouTube, no Facebook, do que apresentar propostas sérias para a cidade de São Paulo. Tá bom, Leandro. Essa também doeu, hein? Também doeu. As duas foram fazer duas isso, burdoadas. Gente? Pra que fazer isso, Marcelo Vitorino? A Joyce foi um fiasco, né, gente? Uma campanha cara, ela gastou dinheiro, hein? Eu achei que ela ia ter muito mais votos do que ela teve. 1,84% dos votos. Poxa, eu confiei na sanidade do eleitor. Eu só dei uma derrapadinha ali com a mãe falei, mas o resto eu achei super são. É de se espantar, porque ela foi uma deputada federal com mais de 1 milhão de votos. E terminou... Foi numa circunstância que não existe mais, pessoal. Aquela eleição de 2018, vocês esqueçam. Aquilo ali é um momento de revolta da população. A de 2018 não vai voltar. Aquele cenário não se consolida nos próximos 10 anos de novo. Aquilo foi a eleição da antipolítica. Aí faz sentido você ter a Joyce eleita. Hoje, nós queremos a política de volta. Porque a gente se arrependeu. A gente fez igual o Zeca Pagodinho, trocou de marca de cerveja e quer voltar. Tem aí agora, Leandro? A participação do Gilmar Tato no debate da TV Cultura. Se não tem, tudo bem, cara. Vou seguir aqui. Bom, para fechar esse assunto, o presidente Bolsonaro fez campanha para 59 candidatos, elegeu 9. Ele fez campanha mesmo, né? Vocês viram as lives. Ele fez campanha, ele fez tuitagens que ele apagou e os números gerais são os seguintes: dos 14 candidatos a prefeito que ele apoiou no Twitter, 9 perderam e 2 foram para o segundo turno. E dos 44 candidatos a vereador que ele apoiou no Twitter, 33 perderam. Tá ruim, hein? Eu queria... realmente o Bolsonaro jogou, foi, como eu falei, foi o Midas ao contrário da política, né? Onde ele encostou o dedo, a coisa acabou. Dedo podre. Dedo podre, totalmente.
E agora sim, a gente vai entrar num segundo turno, e agora a coisa muda um pouco de figura também. Agora nós temos os dois candidatos com tempos iguais na televisão, né? Lembrando isso, cada um com 10 minutos na televisão. Não, 5 minutos. Isso, 5 minutos. E agora, mas de qualquer forma, tempos iguais, né? Tempos iguais para os dois candidatos. E, no caso, eu creio que a vantagem do Covas nesse momento é o fato dessa campanha ser muito pequena, né? A eleição, o segundo turno é daqui a 2 semanas e a campanha de TV dura 1 semana, certo, Marcelo? São 6 programas eleitorais de 5 minutos, mas o que eu posso destacar, Paulo, é que é o seguinte: você tem todas as inserções agora, que é no meio da programação. Então, assim, é inserção demais. Tudo que era de vereador, agora é de prefeito. Sim, exato. Uhum. Então, por isso que eu estou falando que a vantagem do Covas nesse momento é o tempo pequeno, né? Porque vai ser uma campanha pequena de segundo turno. É isso que eu quero dizer. Tá certo. Se o Boulos descobrir uma fórmula mágica de reverter esse quadro, talvez ele não tenha tempo de fazer dessa virada de números. É isso. Para onde vão os apoios? Celso Russomano, Márcio França. O PT já se pronunciou, né? O Gilmar Tato já falou que apoia o Boulos. Mas Arthur Duval, para onde vão esses 3? O Arthur Duval com certeza não vai para nenhum dos dois, só que o pessoal que vota nele vai para o Covas em vez do Boulos. É quase certeza. Uhum. Márcio França. Márcio França disse que não quer apoiar e o Ciro disse que quer o Boulos. Tá. E o Russomano? O Russomano está negociando. Não, o Russomano, ele se eu fosse qualquer um dos 2 candidatos, eu ia pedir para não me apoiar. Pelo amor de Deus. Ele não transfere fala voto, que você não quer nenhum. Ou ia pedir para apoiar o adversário, né? O Mick Jagger, né? Você transforma o Russomano no Mick Jagger. Vocês acham que o Russomano transfere voto? Que ele fala, votem naquele, você acha que o público vai? Não, o eleitor não vai, não, né? ele diz ele não consegue voto nem para ele mesmo. Como é que ele vai fazer por transferência? Tá vendo? Não quis dar entrevista pra gente, né, Tonholi? Eu acho que tem uma conta... Você vê, quem deu entrevista aqui fez bonitinho, né? Tá aí, o Arthur Duval teve quase 10%, o Boulos tá aí, a Joyce, o Bruno Covas. Tá tirando onda com você ali, ó. Não, ok, nem todo mundo ganha. A Joyce teve 1,84%. Inaugurou o nosso programa dia 7 de setembro. Mas nem todo mundo ganha, é isso que eu tô falando. Agora, quem não deu entrevista... Põe pra gente aí os vereadores que, graças a Deus, graças ao eleitor, a gente não vai ter aqui em São Paulo. Mostra aí. Joga na tela pra gente o... Vamos ver quem não foi eleito. Quem não foi eleito? O Dinei, o Dinei, que é o ex-jogador do Corinthians, não foi eleito. Fábio Arruda, meu amigo Fábio Arruda, não foi eleito, olha lá. Kid Bengala. Kid Bengala, o feitiço virou contra o feiticeiro ali, né? Esse aí tomou pau. Vitor Mionzinho. O Mionzinho, aquele cara assistente de palco do Marcos Mion, da Record. Ah, é verdade. Mas atenção aí, olha o Mionzinho, o partido dele é o Novo. E assim, o Novo, posso dizer que foi um dos maiores perdedores dessa eleição, tá? O próximo quem que era? Neném. Ah, da dupla PP e Neném? PP e Neném. A Neném se candidatou a isso? Ela queria ser vereadora? Teve 827 votos. Pelo amor de Deus. Não eleito, Quem mais? Renata Banhara. Renata Banhara. Ela, acho que é a ex do Edmundo, se eu não estiver enganado. Meus amigos do Estádio 97 podem me confirmar isso. Chiquinho Scarpa. Quantos votos ele teve? A Renata teve 3.415, até que foi razoável. Pô, bastante gente. Teve muito voto, cara. Chiquinho Scarpa teve quanto? 1.177 votos, se candidatou pelo PSD. Por que o Chiquinho Scarpa precisa ser vereador? Prova de que fã não é voto. Ele tem mais de 1 milhão de fãs no Facebook dele. O próximo quem que era? Eu não vi ali. Pedala Robinho. Pedala Robinho. Esse é o anão Nestor, não é isso? 213 votos pelo MDB. Que votação pequena. Que seleção, hein? Tem mais aí? Tem mais? Não, acabou. Temos uma declaração do presidente Bolsonaro de hoje, naquela saidinha que ele dá todos os dias de manhã, quando ele sai do carro, ele encontra apoiadores ali na cerquinha, antes dele começar o trabalho, e hoje ele deu uma declaração falando, questionando, né, novamente, né, Tonholi?
a urna eletrônica. Mais uma vez o negacionista ataca. Vamos Vejamos. ver. Solta aí o Bolsonaro. O que o presidente... O que você acha do resultado das eleições? Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvidas. É só isso. Nós não temos. Tem que ser confiável e rápido. Não deixar margem para suposições. Agora é um sistema que desconheço no mundo onde ele seja utilizado. Só isso, mais nada. Agora, no que eu tenho proposta, tive, né? Foi o Supremo disse que é inconstitucional o voto impresso. Tem proposta de emenda à Constituição na Câmara. Se nós não tiver uma forma confiável de apurar as eleições, a dúvida sempre vai permanecer. E nós devemos atender a população. Não sou eu quem fala é o povo. Muita gente, ou alguns falam sem ouvir o povo, sem ser seus gabinetes. No meu caso, eu estou sempre no meio da população e eles querem um sistema de apuração que possa demorar um pouco mais, não tem problema nenhum, mas que seja garantido que o voto que essa pessoa deu, né, vá para aquela pessoa realmente de fato. É só isso. Presidente Bolsonaro dizendo que o nosso sistema eleitoral não é confiável, Tonholi. Negacionista. E a gente tem o Trump lá nos Estados Unidos com voto impresso reclamando, a gente tem o Bolsonaro com voto eletrônico aqui reclamando, ou seja, esses caras, o que eles querem? Eles não querem ter voto nenhum, eles querem ganhar e governar na ditadura, eles querem ficar eles lá, porque realmente, qual dos dois sistemas então? Nenhum dos dois sistemas tá bom? O que esses caras querem? Alguns meses atrás o Trump começou esse questionamento, falando do sistema eleitoral americano, do voto pelo correio, já prevendo, se ganhar de pouquinho, se a margem for apertada, certeza, vai ser fraude. Né? Exato. Ele já vinha se preparando para um cenário que ele estava meio que prevendo que fosse acontecer. E o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. O Bolsonaro tem a mesma estratégia, Tonholi, Vitorino? Vocês acham que é o mesmo pensamento? Não, negar tudo que é diferente do que ele pensa. Tudo. Da vacina à urna eletrônica. Esse é o negacionismo. Tudo que é diferente do que eu penso não presta, é meu inimigo. Ponto final. Não é um cálculo político-eleitoral. Não, é o negacionismo na sua essência. 2022 pode ser que eu perca, então já vou questionar o sistema eleitoral a partir de agora. Não é tão inteligente esse ponto. O que você acha, Vitorino? Eu já quis, lá no passado, achar que todos os atos do Bolsonaro eram atos de inteligência, porque eu estava tentando me convencer que existia uma estratégia por trás dos atos. Eu não queria concordar que a gente tem um presidente que faz as coisas com o humor do que ele lê no WhatsApp de manhã. Mas não, a gente tem o tio do WhatsApp na presidência, entendeu? Não tem uma inteligência gigante por trás das decisões. Tem um meme da internet que pauta o tio, que encaminha o Zap pra gente. E quanto mais a gente demorar para aceitar isso, eu entendo que é duro pra gente aceitar isso, mas quanto mais demorar, pior vai ser. Vamos aceitar logo, gente. A gente elegeu o tio do pavê. Vamos focar em frente e mudar em 2022. Olha só, antes de encerrar, temos aquele último vídeo lá, Leandro. Queria contar a história para vocês, a história triste dessas eleições, senhores especialistas dessa mesa. Um candidato a vereador de Ipojuca, Pernambuco, ele chamado Rodolfo Cornetinha. Ele passou a campanha inteira no Instagram, no Facebook, no Twitter, anunciando o número dele errado. E ele só se deu conta disso ontem. Aí, coitado, ele fez um vídeo ontem no Instagram. Nós vamos exibir o vídeo aí. Por favor, veja o apelo dramático do Rodolfo Cornetinha. Fala aí, meu povo, minhas povas, gente. Eu, Rodolfo Cornetinha, conhecido aqui no Instagram, nas redes sociais. Gente, quero dar uma notícia não muito agradável. Hoje pela manhã eu recebi pelo TRE, esse tempo todo eu divulgando o meu número de divulgação. Ele vai começar a chorar. E o número tá errado. Coitado. O número é 70936. Porra, esse tempo todo divulgando meu número, pedindo pro pessoal votar em mim. E agora, em cima da hora, a eleição é hoje, domingo, dia 15 de novembro de 2020. Eu peço a vocês que me ajudem. É 70936. Ele só se deu conta disso ontem, coitado. Lá de Ipojuca, Pernambuco,
Rodolfo Cornetinha. Será que ele elegeu o número errado? A grande verdade.